A Nova Ordem Mundial. H.G. Wells. Parte 3. Capítulo 5. Jovens não selvagens. Agora devemos examinar essas forças disruptivas um pouco mais de perto. Essas forças disruptivas que estão manifestamente sobrecarregando e destruindo o sistema social e político no qual a maioria de nós foi educada. Em que pontos particulares de nossa vida política e social essas forças disruptivas estão descobrindo pontos de ruptura? As pessoas estão começando a perceber cada vez mais claramente que é comum que o chefe dentre estes pontos de ruptura seja homem, jovem, semi-educado. Uma consequência particular do avanço do poder e da invenção em nosso tempo é a liberação de um grande fluxo de energia humana na forma de jovens desempregados. Este é um fator primário da instabilidade política geral. Temos que reconhecer que a humanidade não está sofrendo, como a maioria das espécies de animais, de fome ou escassez de alguma forma material. Está ameaçada, não por deficiência, mas por excesso. É extenuante. Ela não está caindo para morrer por exaustão física, está se partindo em pedaços. Medido por quaisquer critérios, exceto o contentamento humano e a segurança definitiva, a humanidade parece ser muito mais rica agora do que em 1918. A qualidade de poder e de materiais imediatamente disponíveis são muito maiores. O que é chamado de produtividade em geral é maior. Mas há uma boa razão para supor que uma grande parte desse aumento da produtividade seja realmente uma exploração mais rápida e mais completa do capital insubstituível. É um processo que não pode continuar indefinidamente. Ele sobe ao máximo e em seguida é o fim da festa. Os recursos naturais estão sendo esgotados a um ritmo elevado e o aumento da produção é dividido para munições de guerra, cujos objetivos é a destruição, e para indulgências estéreis, não melhores do que os resíduos. O homem, herdeiro dos séculos, é um esbanjador desmoralizado em um estado de consumo galopante, vivendo de estimulantes. Quando olhamos para as estatísticas da população, há uma prova irrefutável de que em todos os lugares estamos passando por um extremo. Para isto, veja N. Charles, O Crepúsculo da Paternidade, ou R.R. Kuczynski, Medição do Crescimento da População. E que um rápido declínio é certo, não só na Europa Ocidental, mas em todo o mundo. Há razões sólidas para duvidar do suposto aumento da população russa. Veja o livro Stalin, do biógrafo Boris Souvarine. No entanto, devido à crescente eficiência dos métodos produtivos, aumenta a relativa pressão desta nova classe desempregada. A plebe do século XX é bastante diferente da plebe quase animal do século XVIII. É um mar agitado de pessoas jovens insatisfeitas, de homens jovens que não conseguem encontrar saída para suas urgências e ambições naturais, jovens completamente prontos a causar problemas, assim que forem ensinados a fazê-lo. No passado, tecnicamente grosseiro, os desprovidos analfabetos foram sobrecarregados em trabalhos suados. Era fácil encontrar trabalho para mantê-los todos ocupados. Tais multidões excedentes não são mais desejadas. Trabalho pesado não é mais comercializável. As máquinas podem trabalhar melhor e com menos oposição. Essas multidões frustradas têm sido bastante conscientizadas de sua própria frustração. A lacuna de sua desvantagem, até certo ponto, A lacuna de sua desvantagem, até certo ponto, sempre artificial, tem sido muito diminuída, porque agora todos leem.
mesmo para a ocupação casual. Bicos. Tem sido necessário ensiná-los algo. E o novo público alfabetizado que foi criado evocou uma imprensa e uma literatura de excitação e propostas. O cinema e o rádio os deslumbram com espetáculos de luxo, de vida irrestrita. Eles não são os carvoeiros e trabalhadores de forragem de fábrica desamparados de 100 anos atrás. Eles são educados até o que deve ter sido o nível da classe média em 1889. Eles são, de fato, em grande parte, uma classe média espremida, inquietos, impacientes e, como veremos, extremamente perigosos. Eles têm assimilado quase todas as camadas inferiores que antes eram burros de cargas analfabetos. E esse excesso de população modernizada não tem mais nenhuma humildade social, não tem crença na sabedoria infalível de seus governantes. Ele os vê muito claramente, sabe sobre eles, seus desperdícios, vícios e fraquezas, com uma vivacidade ainda exagerada. Não vê razão para sua exclusão das coisas boas da vida por tais pessoas. Ele tem perdido bastante de sua inferioridade para perceber que a maior parte dessa inferioridade é arbitrária e artificial. Você pode dizer que este é um estado de coisas temporário, que a diminuição da população atualmente vai aliviar a situação ao se livrar desse excesso do indesejado. Mas ele não funcionará para isto. Como a população cai, o consumo vai cair. As indústrias ainda estarão produzindo cada vez mais eficientemente para um mercado em queda e elas estarão empregando cada vez menos mão de obra. Um estado de 5 milhões de pessoas, com 500 mil de mãos inúteis, será 2 vezes mais instável do que 40 milhões com 2 milhões de pessoas parando. Enquanto o atual estado de coisas continua, este extrato de jovens perplexos, fora dele, irá aumentar relativamente ao total da comunidade. Ainda não se percebeu tão claramente como se deveria o quanto os problemas atuais são devidos a este novo aspecto do quebra-cabeça social. Mas se você examinar os acontecimentos do último meio século, à luz dessa ideia, verá cada vez mais convincentemente que é principalmente através dessa crescente massa de desejos não satisfeitos que as forças disruptivas se manifestam. Os jovens desempregados, ávidos e aventureiros são de fato as tropas de choque na destruição da velha ordem social em toda parte. Eles encontram orientação em algum partido político ousado ou em algum campeão inspirado que os organiza para fins revolucionários ou contra-revolucionários. Não importa qual, eles se tornam comunistas ou se tornam fascistas, nazistas. Os irlandeses vão para o exército republicano, outros membros da Ku Klux Klan e assim por diante. A essência é a combinação de energia, frustração e descontentamento. O que todos esses movimentos têm em comum é uma genuína indignação contra as instituições sociais, que têm dado motivo ao seu surgimento. E em seguida, com indiferença, uma organização quase militar e a determinação de tomar o poder para si mesmos, incorporadas em seus líderes. Um governo sábio e poderoso anteciparia e evitaria, a qualquer custo, essas atividades destrutivas, proporcionando novos e interessantes empregos e a condição necessária para uma vida bem-sucedida e satisfatória para todos. Esses jovens são a vida. A ascensão do líder de sucesso apenas expõe o problema por um tempo. Ele toma o poder em nome do movimento e depois, quando a tomada do poder é efetuada, ele se vê obrigado a manter as coisas funcionando para criar uma justificativa para sua liderança. Empreendimentos empolgantes, urgências. Um líder de visão, com assistência técnica adequada, conseguiria realmente direcionar grande parte da energia humana para canais criativos. Por exemplo,
Ele poderia reconstruir as cidades sujas e inadequadas de nossa era, transformar o país ainda desleixado em um jardim e campo de jogos. Revitalizar, liberar e estimular a imaginação até que as ideias de progresso criativo se tornassem um hábito mental. Mas, ao fazer isso, ele se encontrará confrontado por aqueles que são sustentados pelos pré-direitos e apropriações da velha ordem. Essas pessoas relativamente abastadas vão negociar com ele até o último momento para defender seu dinheiro e impedir sua apreensão e utilização de terras e recursos materiais. E serão ainda mais prejudicadas pelo fato de que, ao organizar seus jovens, ele teve que manipular suas mentes e capacidade de trabalho criativo e canalizar para a violência sistemática e militância. É fácil transformar um homem jovem desempregado num fascista ou num gangster, mas é difícil devolvê-lo a qualquer tarefa social decente. Além disso, a própria liderança do campeão surgiu, em grande parte, devido à sua qualidade conspiratória e aventureira. Ele é inadequado para um trabalho criativo. Ele tem em si próprio um lutador na frente de batalha. E além disso, a menos que seu país esteja na escala da Rússia e dos Estados Unidos, o que ele tentar para cumprir promessas de prosperidade tem que ser feito diante da pressão mútua dos Estados soberanos, devido à abolição das distâncias e à mudança de escala que já consideramos. Ele não tem margem de manobra para operar. O resultado dessas dificuldades convergentes é transformar a ele e a sua equipe de frente, liberando o fluxo da guerra predatória. Em todos os lugares do mundo, sob circunstâncias locais variadas, vemos governos preocupados, principalmente com esse problema gravíssimo de saber o que fazer com esses jovens adultos que estão ociosos sob as condições atuais. Temos que perceber e ter isso sempre em mente. Ocorre em todos os países. A visão mais perigosa e errada da situação mundial é tratar os países totalitários como fundamentalmente diferentes do resto do mundo. O problema de reabsorver o adulto desempregado é o problema essencial em todos os estados. É o padrão ao qual todos os dramas políticos atuais se reduzem. Como vamos aproveitar ou saciar esse excedente de energia humana? Os jovens são o núcleo vivo da nossa espécie. A geração abaixo de 16 ou 17 anos ainda não começou a causar problemas. E depois dos 40, o declínio da vitalidade faz com que os homens aceitem o destino que lhes coube. Franklin Roosevelt e Stalin se encontram no controle de vastos países subdesenvolvidos, ou tão desorganizados que suas principais energias se concentram em organizações internas, ou reorganização. Eles não pressionam suas fronteiras e não ameaçam a guerra. As recentes anexações russas têm sido de precaução defensiva. Mas, do mesmo modo, tanto a Rússia quanto a América têm de atender a estratos sociais tão problemáticos como a Europa. O New Deal é claramente uma tentativa de alcançar o socialismo em funcionamento e evitar um colapso social na América. É extraordinariamente paralelo às sucessivas políticas e planos do experimento russo. Os americanos evitam a palavra socialismo. Porém, o que mais se pode chamar de socialismo? A oligarquia britânica, desmoralizada e frouxa com a riqueza acumulada de um século de vantagens, subornou por algum motivo a agitação popular, conseguindo o apaziguamento deliberado e vergonhoso para com a dívida social. Ela não fez nenhum esforço adequado para empregar ou educar essa mão de obra excedente, e acabou de empurrar o desemprego para ela. Aquela oligarquia até tenta comprar o líder do Partido Trabalhista com um salário de 2.000 francos por ano. Seja o que for que pensemos sobre a qualidade e os atos dos nazistas ou fascistas, ou as tolices de seus líderes, devemos admitir que, de qualquer modo, que eles tentam, por mais desajeitadamente que seja, reconstruir a vida em uma direção coletivista.
São esforços para ajustar e construir, e até agora estão avançados sobre a classe dominante britânica. O Império Britânico mostrou-se o menos construtivo de todas as redes governamentais. Não produz New Deals, nem os planos quinquenais soviéticos. Ele continua tentando evitar sua inevitável dissolução e continuar com as velhas linhas, e aparentemente fará isso, até não ter mais nada a oferecer. Paz em nosso tempo. Essa estúpida autobajulação prematura do Sr. Chamberlain é manifestadamente o princípio orientador do mais importante estadista britânico. É esse desejo natural de nos confortavelmente em algum lugar nos sentar que todos nós começamos a sentir depois dos 60 anos. A tranquilidade incontrolável que eles querem a qualquer preço, mesmo ao preço de uma guerra preventiva. Esse bando de governantes surpreendentes nunca revelou qualquer concepção de um futuro comum antes da expansão de seu império. Houve um tempo em que aquele império parecia tornar-se o nexo de um sistema mundial, mas agora, claramente, não tem um futuro, mas sim uma desintegração. Aparentemente, seus governantes esperavam que ele continuasse como era para sempre. Pouco a pouco, suas partes componentes se soltaram e se tornaram poderes quase independentes, geralmente depois de uma contenda inútil. A Irlanda do Sul, por exemplo, é neutra na atual guerra, e a África do Sul hesitou. Agora, e é por isso que este livro está sendo escrito, essas pessoas, por uma sequência de erros quase incríveis, entrelaçaram o que restou de seu império em uma grande guerra para acabar com Hitler, sem ter absolutamente nenhuma proposta para oferecer a seus antagonistas e ao mundo em geral sobre o que está por vir depois de Hitler. Aparentemente, eles esperam paralisar a Alemanha de alguma forma ainda não especificada e em seguida voltar aos seus campos de golfe ou riachos de pescas e cochilar juntinho ao fogo depois do jantar. Essa é certamente uma das coisas mais surpreendentes da história. A possibilidade de morte e destruição além de todos os cálculos, e os países aliados não têm ideia do que seguir quando a derrubada de Hitler for realizada. Eles parecem ser tão vazios de qualquer senso de futuro, como completamente cabeças ocas, sobre as consequências de suas campanhas, como um desses conservadores americanos que dizem apenas "Fora o presidente Franklin, Delano Roosevelt, maldito seja ele!" Assim são os restos do Império Britânico, pagando por sua decadência, até a falência final, comprando para si uma trégua dos perplexos problemas do futuro, com a riqueza acumulada e o poder do seu passado. Está rapidamente se tornando a organização política mais atrasada do mundo. Mais cedo ou mais tarde, não terá mais dinheiro para repartir e nem mais aliados para abandonar ou domínios para ceder aos seus patrões locais. E então, talvez sua desintegração seja completa. Descanse em paz, deixando os ingleses inteligentes alinhados. Enfim, com a América e o resto do mundo inteligente para enfrentar o problema universal, que é como devemos nos adaptar a essas poderosas forças disruptivas que estão abalando a sociedade humana, como ela é constituída atualmente. Nos países espremidos, que têm pouco espaço interno e carecem dos vastos recursos naturais das comunidades russa e atlântica, a tensão interna dirige-se mais diretamente para a campanha de guerra agressiva, mas a força motriz fundamental por trás de sua agressividade ainda é o problema universal. Esse excedente de homens jovens. Vista nessa visão panorâmica, a guerra atual cai em suas devidas proporções como um conflito estúpido por questões secundárias, que está atrasando e impedindo um devido ajuste no mundo.
Isso pode matar centenas de milhares de pessoas e não resolve as questões. Um idiota com um revólver pode matar uma família, mas continua sendo um idiota. De 1914 a 1939 tem sido um quarto de século de tolices, baixezas, subterfúgios e ressentimentos, e apenas um historiador muito tedioso e vasto tentaria distribuir a culpa entre aqueles que desempenharam um papel na história. E quando ele tivesse finado, ou findado, seu trabalho não teria importância nenhuma. Um problema quase esmagadoramente difícil nos desafiou, e em certa medida temos perdido a cabeça diante dele, perdido nossa dignidade, sido inteligentes demais pela metade, nos fixado a soluções baratas e brigado estupidamente entre nós mesmos. Erramos e nos desviamos, abandonamos as coisas que deveríamos ter feito e fizemos as coisas que não devíamos, e não há saúde em nós. Não enxergo nenhum caminho para uma solução do problema da paz mundial, a menos que comecemos com uma confissão universal de maus pensamentos e más ações. Então, podemos nos sentar para o debate de uma solução, com alguma perspectiva razoável de achar resposta. Agora, vamos supor que nós sejamos um número de homens inteligentes, alemães, franceses, ingleses, americanos, italianos, chineses e assim por diante, que decidem em consequência da guerra e apesar da guerra, enquanto a guerra ainda prossegue. Decida limpar todas essas rixas velhas das nossas mentes e discutir com clareza e simplicidade só a situação atual da humanidade. O que deve ser feito com o mundo? Vamos recapitular as considerações que foram trazidas até aqui e ver que perspectivas elas abrem, se houver, de alguma esperança de ação de comum acordo, ação que poderia tanto revolucionar a perspectiva humana, quanto acabar com a guerra e com aquele desperdício de vidas humanas e de felicidade, agitado e periódico. Primeiramente, parece que a humanidade está no fim de uma era de fragmentação na administração de seus negócios, fragmentação política entre os estados soberanos separados e fragmentação econômica entre os negócios irrestritos de organização competindo por lucro. A abolição das distâncias, o enorme aumento da energia produtiva disponível, que são as causas de todos os nossos problemas, de repente fizeram o que antes era um sistema de trabalho tolerável. Um sistema que talvez tivesse todas as desigualdades e injustiças como o único modelo de trabalho viável em seu tempo. Fizeram-no tornar-se extremamente perigoso e esbanjador, de modo que ele ameaça exaurir e destruir completamente o nosso mundo. O homem é como um herdeiro pródigo que subitamente foi capaz de pregar sua herança e desperdiçá-la como se fosse apenas seu salário. Estamos vivendo uma fase de gastos violentos e irreparáveis. Há uma disputa intensificada entre as nações e entre indivíduos para adquirir, monopolizar e gastar. Os jovens desalojados se encontram sem esperança, a menos que recorram à violência. Eles dão seguimento a uma instabilidade cada vez maior. Somente uma coletivização compreensiva dos assuntos humanos pode deter essa autodestruição desordenada da humanidade. Tudo isso tem sido evidenciado no que aconteceu antes. Esse problema essencial, o problema da coletivização, pode ser visto de dois pontos de vista recíprocos e apresentado de duas maneiras diferentes. Podemos perguntar: o que deve ser feito para acabar com o caos mundial? Ou também, como podemos oferecer ao homem jovem comum a perspectiva razoável, uma perspectiva estimulante de uma vida plena? Essas duas perguntas são o verso e reverso de uma questão. O que responde a uma, responde à outra.
A resposta para ambas é que temos que coletivizar o mundo como um sistema com praticamente todos usufruindo de uma parte razoavelmente satisfatória nele. Por boas razões práticas, além de quaisquer considerações éticas ou sentimentais, temos que idealizar uma coletivização que não degrade nem escravize. Nossa Conferência Mundial Imaginária, então, tem que se voltar para a questão de como coletivizar o mundo, para que ele permaneça coletivizado e mesmo assim empreendedor, interessante e feliz o suficiente para contentar aquele jovem homem comum, que se não reaparecerá desorientado e mal-humorado nas esquinas, metido em confusão novamente. Sobre esse problema, o restante deste livro tratará. De fato, é muito óbvio que no momento atual uma espécie de coletivização está sendo imposta ao mundo muito rapidamente. Todos estão sendo recrutados, convocados, colocados sob controle em algum lugar, mesmo que seja apenas em algum campo de concentração, de evacuação, etc. Esse processo de coletivização de algum tipo, agora parece ser o rumo natural das coisas e não há motivo para achar que seja reversível. Algumas pessoas imaginam a paz mundial como o fim desse processo. A coletivização será derrotada e um reino de leis, negligentemente projetado, restaurará e sustentará a propriedade, o cristianismo, o individualismo e tudo o que os respeitáveis e ricos estão acostumados. Isto está implícito até mesmo no título de um livro, como O Homem ou Leviatã, de Edward Mosley. É muito mais razoável pensar que a paz mundial tem que ser o desfecho necessário desse processo e que a outra alternativa é uma anarquia decadente. Se for assim, a frase para os objetivos do pensamento liberal deve ser não, homem ou Leviatã, mas sim, homem domina Leviatã. Neste ponto da inevitabilidade da coletivização, como única alternativa à depredação universal e ao colapso social, nossa Conferência Mundial deve se tornar perfeitamente clara. Então, tem que se voltar para a questão muito mais difícil e complicada de responder como? Obrigado por ouvir. Fim da leitura de hoje. Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e até a próxima leitura. Um abraço.